Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver aqui as questões de matemática que foi para a prova de assistente administrativo da banca Instituto Bahia. Foi para a Prefeitura Municipal de Venceslau Guimarães. A prova foi realizada recente no domingo passado, dia 24 de novembro. Vamos para as questões. As questões foram 20 questões. Antes, pessoal, peço por gentileza, se vocês puderem se inscrever no canal, deixar o like para o canal crescer. Se quiser ter acesso a essa prova, pode entrar em contato comigo. O meu número está aí em um dos vídeos, na descrição do canal. Aí vocês entrem em contato que eu vou estar enviando essa prova e outras também, certo? Então vamos lá. A questão 11 ela fala o seguinte: a solução da equação x menos 6 igual a menos x menos 14 é. Bom, pessoal, essa é uma questão bastante simples, é uma questão de equação do primeiro grau. Eu vou fazer ela aqui no corpo mesmo da prova, porque nesse espaço aqui eu acredito que dá. Então, como é uma equação do primeiro grau, o objetivo é a gente encontrar o valor do x. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar as regras das equações. Como é que a gente encontra o x? A gente tem que deixar o x tudo de um dos lados da igualdade. Então, observe que aqui já tem um. Esse menos 6 aqui que está do lado do x, a gente tem que passar para o outro lado da igualdade, que é esse sinal de igual. E esse menos x que está do lado direito, ele tem que passar para próximo do outro x. Só que quando um número ou uma letra muda de lado desse igual aqui, ele muda o sinal. Então, o x está negativo, quando ele vir para o lado esquerdo, ele vai vir positivo. Então, vai vir mais x. Então, aqui vai ficar mais x igual. O menos 14 já estava aqui, eu vou repetir, menos 14. E o 6 que estava negativo passa para o outro lado positivo, mais 6. Pronto, e agora como é que eu faço? X mais x eu estou juntando duas coisas, então vai dar 2x. Então 2x igual menos 14 mais 6. Nessa soma aqui, pessoal, que envolve sinal negativo e positivo, eu sempre faço o seguinte: de primeira, para vocês nunca errarem, vocês conservem sempre o sinal do maior. Observe que é quando é soma e subtração. Se for multiplicação e divisão, já essa regra não vale. Então, soma ou subtração, a gente sempre conserva o sinal do maior. Então, como o maior é menos 14, eu vou conservar o sinal de menos. E eu faço o que agora? Agora eu faço o jogo de sinal para saber qual operação eu vou realizar. Mas com menos dá menos, então 14 menos 6 vai dar quanto? 14 menos 6 dá 8, então ficou menos 8. Como eu quero encontrar o valor do x, eu tenho que isolá-lo, eu tenho que deixar ele sozinho. Então x igual, menos 8 eu conservo, e o 2 que estava do lado do x multiplicando passou para cá para baixo dividindo. Então ficou igual, menos 8 dividido por 2. Então 8 dividido por 2 vai dar 4 e eu conservo o sinal, então deu menos 4. E menos 4, pessoal, veja só, letra B. Certo, pessoal? Viu como é simples essa questão? Vamos agora para a questão 12. A questão 12, pessoal, ela fala o seguinte: dividindo o número 48 por 5, tem-se como resto o número. Observe que essa questão é super fácil, pessoal, que foi para assistente administrativo. Então, vamos dividir aqui mesmo 48 dividido por 5. Observe que como o 4 é menor que o 5, não dá para dividir, então eu pego o 48 todo. 48 por 5, pessoal, vai dar 9. Por que dá 9? Porque 9 vezes 5 dá 45. Passo o sinal de menos aqui para saber quanto sobrou de resto. 48 menos 45 sobra 3. Então, dividindo o número 48 por 5, tem-se como resto o número 3. Letra D. Super simples essa, mais simples que a outra, certo, pessoal? Vamos agora para a questão 13, que parece ser um pouquinho mais elaborada, mas vamos para ela. Suspender aqui um pouquinho a prova. A questão 13, pessoal, ela fala o seguinte: Joana deseja preparar 2 litros de uma bebida que necessita de 300 ml de uma substância. Se deseja preparar 10 litros da bebida, a quantidade de substância necessária será de... Bom, essa é uma questão de regra de 3. Vamos fazer aqui uma folha à parte, certo? Então, vamos botar as informações que ela disse. Joana deseja preparar 2 litros. Então, uma das informações é litro. E ela quer preparar quantos litros? 2 litros de uma bebida que necessita de 300 ml de uma substância. Ok. Então, 2 litros... necessita de 300 ml de uma determinada substância. Ok. Aí ele fala, se deseja preparar 10 litros da bebida, então no lugar de litro eu vou colocar 10 embaixo, sempre as mesmas unidades embaixo delas mesmas. Então, 10 litros da bebida, a quantidade de substância necessária será de... Então, quanto vai ser a substância? Vai ser X. Como é que a gente faz agora? A gente vai procurar saber se é uma regra de 3 diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como é que a gente sabe disso?
Veja só, pessoal, a quantidade de litros da bebida no início de 2 litros precisa de 300 de substância. Se eu aumentar a quantidade de litros, a quantidade de substância vai aumentar ou diminuir? Então vai aumentar também. Então os dois para cima. Então é a regra de 3 diretamente proporcional, certo? Então já que é diretamente proporcional, como é que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai multiplicar aqui de forma cruzada. Então eu tenho x vezes 2 dá 2x, igual 10 vezes 300. Repito, 300 vezes 10, que a ordem também não altera. Conservo 2x para poder responder a multiplicação do outro lado. Então aqui eu fico 300 vezes 10, multiplicação que envolva zero, multiplico apenas os números diferentes de zero. Então 3 vezes 1 dá 3 e acrescento os 3 zeros. Então isso é super simples, são regras, são dicas importantes na hora da gente responder uma prova, porque em vez da gente colocar desse jeito aqui, 300 vezes 10 e fazer todo aquele processo, a gente usa essas regrinhas. Multiplica apenas os números diferentes de zero e acrescenta o zero na resposta, que vai dar o mesmo resultado. Então eu conservo o x agora, que eu quero encontrar o valor dele, ele tem que ficar sozinho. E esse 2 que está do lado dele em cima multiplicando, tem que passar para o outro lado dividindo. Então x igual 3.000 dividido por 2. Então x igual 3.000 dividido por 2, pessoal. Veja só, a gente pode usar regras simples ou pode responder. Observe que 3 não dá por 2, mas eu sei aqui que 30 dá por 2. Então, 30 dividido por 2 dá 15. E esses dois zeros que eu não usei? Eu acrescento, certo? Então, são dicas importantes, pessoal. Então, deu 1.500 ml. Vamos ver se a unidade é essa mesmo, aqui na questão 13. Isso mesmo. Então, 1.500 ml, pessoal, vejam só. Letra E, tá vendo, pessoal? Vamos agora para a questão 14. Deixa eu suspender um pouquinho aqui. A questão 14, pessoal, ela fala o seguinte. O valor do MMC de 20, 28, 45 vale. E tem os valores aqui. Isso aqui saiu a mais. Pronto, então como é que a gente vai saber o valor do MMC? Primeiro a gente tem que saber como fazer, para depois saber encontrar o valor. Vou colocar a folha aqui novamente. Vou colocar aqui do lado. Pronto, então o MMC de 20, 28 e 45. Para a gente saber o MMC e o MDC, pessoal, a gente tem que fazer o seguinte. Bota os números lado a lado, do jeito que foi dado aqui. Passa um traço aqui do lado e a gente vai fatorá-los. O que significa fatorar? A gente vai dividir esses números pelo menor número possível que vai dividir eles. O menor número possível é 1, só que aqui nessa divisão o 1 não conta, porque se dividir por 1 vai dar ele mesmo. Então eu tenho que diminuir esse número dividindo por qualquer número diferente de 1. Então primeiramente a gente tenta o 2, certo? Vamos tentar o 2. 20 dividido por 2 dá 10. Observe que eu posso responder, dividir tudo ao mesmo tempo, se der para dividir. 28 por 2 dá 14, então tá dando para dividir. 45 por 2 não dá. O que não der para dividir, a gente repete, a gente conserva. Agora vamos ver se algum dá por 2. Observe que esses dois também dá por 2. Então eu continuo com 2. 10 dividido por 2 dá 5. Repito a vírgula. 14 por 2 dá 7. Repito a vírgula. 45 por 2 não dá. Então, olha, repito 45. Sempre quando não dá, a gente repete. Algum ainda dá por 2? Não. Então eu vou pensar agora vou olhar se algum dá por 3. Esse dá por 3? Não. Esse dá por 3? Não. Mas esse aqui dá por 3. Então eu coloco o 3 aqui. Esses dois, como não dá por 3, eu vou conservá-los. 5, 7, 45 por 3 dá 15. Observe que o 15 ainda dá por 3, então eu repito 3 novamente e conservo esses dois. 15 por 3 dá 5. Agora a gente observa que nenhum desses 3 não dá para dividir por 3. Dá por 4? Também não. Dá por quanto? Por 5. 5 dividido por 5 dá 1. O 7 não dá, eu conservo. E 5 por 5 dá 1. Pronto. Agora tem apenas o 7, então eu conservo 1, 7 por 7 dá 1, e o 1 eu conservo. Pronto, como é que a gente sabe o MMC? O MMC, pessoal, depois que a gente fatora esses números, a gente tem que multiplicar todos esses números, e a multiplicação desses números vai ser a resposta. Então vamos aqui devagarinho, passo a passo. 2 vezes 2 dá 4, então aqui deu 4. 4 vezes 3 dá 12, certo? Agora eu venho pelo daqui. 12 vezes 3 dá 12, 12, 24, com mais 12, 36. Agora eu venho pelo 5. Como eu não sei de cabeça, eu venho aqui do lado.
36 vezes 5. 6 vezes 5, 30. Coloco o 0, subo 3. 5 vezes 3, 15. Com 3 que subiu, 18. Então, deu 180. Então, 36 vezes 5 dá 180. Agora, eu vou fazer 180 vezes 7. Como eu também não sei de cabeça, eu continuo aqui. Ó, 180 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 8 vezes 7, 7, 7, 14, 28 dá 56. Coloco 6 e subo 5. 7 vezes 1, 7. Com 5 que subiu dá 12. Então, a resposta aqui dá 1.260. Vamos olhar nas opções aqui, pessoal. 1.260, pessoal, vejam só, letra B, certo, pessoal? Observe que essa foi uma questão trabalhada, mas que não foi difícil. Vamos agora para a questão 15. A questão 15, pessoal, ela fala o seguinte. Um aparelho de celular que custa R$ 1.200, com desconto de 25%, passará a custar o valor de... Bom, então é uma questão basicamente simples. 1.200, ele vai ter um desconto de 25% e vai saber quanto que vai ser esse celular. Bom, existem várias formas da gente fazer aqui, pessoal. Mas eu costumo fazer o seguinte, achar a porcentagem e como é um desconto, depois eu subtraio do valor inicial. Outras pessoas já preferem multiplicar, subtrair na porcentagem. Como seria? Como ele falou que vai ter um desconto de 25%, então na verdade ele vai pagar 75%. Por quê? Porque sempre um total é 100%. O total de uma coisa é 100%. Como ele vai ter um desconto de 25%, eu faço 100 menos 25%, que dá 75%. Então ele vai pagar 75%. Então por isso que eu coloquei aqui 75%. De que valor? Do valor inicial. Então 75% de 1.200. Vou colocar a folha aqui novamente, pessoal. Vejam só aqui. Bom, pessoal, veja só. Esse dia aqui, em matemática, representa uma multiplicação. Então, 75% de 1.200 é 75% vezes 1.200. Mas, 75% a gente sempre pode escrever em uma fração 75, em que o denominador, em que a parte de baixo é 100. Sempre a gente pode escrever dessa forma. Esse porcento representa um 100 aqui. E em cima fica o número que está do lado da porcentagem. Então, é 75 por 100 vezes 1.200. Vejam só, pessoal, eu tenho um zero em cima, tenho 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Então, eu posso simplificar, certo? Só posso simplificar pelas mesmas quantidades. Então, se eu cortei 2 em cima, eu tenho que cortar só 2 embaixo. Por exemplo, se tivesse outro zero aqui, eu não poderia cortar. Então, em cima ficou 75 vezes 12. Eu vou fazer aqui do lado. 75 vezes 12. 5 vezes 2, 10, coloco o 0, subo 1. 7 vezes 2, 14, com 1 que subiu, 15. Agora, multiplicando pelo 1, 5 vezes 1, 5. 7 vezes 1, 7. Passo o traço aqui e faço a soma. 0, 5 mais 5, 10, coloco o 0, subo 1. 7, 1, 8, com 1 que subiu, 9. Então, em cima aqui da nossa conta, pessoal, deu 900 dividido por 1, que é igual a 900. Vejam só, pessoal, 900 está aqui, ó. Letra C, super simples também, pessoal, basta a gente entender a lógica da porcentagem, certo? Vamos agora para a questão 16. A questão 16 ela falou o seguinte. Uma aplicação a juros simples no valor de R$ 550, aqui faltou um zero, mas é 550 na questão, com taxa de 1% ao mês durante o período de 2 meses completos vale. E temos aqui as opções. Bom, pessoal, questão de juros simples, a gente primeiro tem que pegar as informações que foram dadas na questão. As informações são o seguinte. O capital, que é C, igual a R$ 550. Deixa eu trocar aqui o piloto. A taxa é 1%, então I igual a 1%. E o tempo, 1% ao mês. E o tempo T igual a 2 meses. Observe, pessoal, que a gente tem que ver o seguinte nas questões. Se a taxa estiver ao mês e o tempo ao mês, a gente não precisa fazer mais nada e já substituir na forma. Agora, se por exemplo a taxa tivesse ao ano e o tempo em meses, a gente teria que converter para a mesma unidade. Mas aqui a gente já encontrou pronto. Então vamos aplicar na forma J é igual a C vezes I vezes T. Então juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então juros é igual ao capital é 550. A taxa, pessoal, a gente geralmente na questão a gente encontra em porcentagem, só que a gente tem que tirar da forma de porcentagem.
a gente pode dividir aqui antes ou chegar simplesmente aqui e colocar ela com 100 embaixo, porque para tirar de porcentagem a gente divide apenas o número por 100, vezes o tempo, que é 2. Bom, deixa eu colocar a folha aqui agora, pronto. Então, juros é igual a, vou multiplicar tudo em cima, 550 vezes 1 dá 550, e 550 vezes 2, que eu posso fazer 55 mais 55, que é a mesma coisa, 5 mais 5, 10, coloco o 0, subo 1, 5 e 5, 10 com o que subiu 11, então dá 110 em cima, só que esse 0 eu não usei, então dá 1.100, e embaixo 100. Super simples, né, pessoal? Observe que aqui divisão que envolva zeros, ó, eu posso simplificar em pares, 2 em cima com 2 de baixo. Então, os juros é igual a 11. E 11, pessoal, está aqui, ó, letra B. Super simples essa questão, desde que a gente saiba a fórmula e saiba aplicar. Vamos agora para a questão 17. Questão 17 eu já comecei aqui, mas eu vou fazer de outra forma. A questão 17 ela falou o seguinte. Deixa eu suspender mais um pouquinho aqui. Pronto. Uma empresa é composta por 390 mulheres com um total de 800 funcionários. O valor da razão entre os homens e o total de funcionários é... Então, razão, pessoal, é uma divisão. Ele quer uma divisão entre o número de homens e o total de funcionários. O total eu já tenho na questão que é 800. Então, embaixo vai ser 800 e em cima vai ser quanto? Se o total é 800 e eu tenho 390 mulheres, então o total de homens vai ser 800 menos 390. 0 menos 0 dá 0. 0 não dá para tirar 9, eu tomo um emprestado, vai ficar 10. 10 menos 9 dá 1. Aqui, como emprestou 1 para cá, vai ficar 7. 7 menos 3 dá 4. Então, aqui em cima, 410. Observe que não dá para dividir diretamente, mas dá para eu simplificar. Vou dividir em cima e embaixo por 10. Então, a razão homens por total vai ser igual a 410 por 10 vai dar 41. E 800 por 10 vai dar 80. Agora a gente vai observar uma coisa, pessoal. Antes da gente dividir, a gente tem que usar truques para adiantar nosso processo. Então, observe que 41 é quase metade de 80, certo? Porque metade de 80 seria 40. Por quê? Porque 40 mais 40 igual 80. Então, metade de 80 é 40. Só que aqui, observe quem é 41, que está próximo de 40, que é aproximadamente 40. Então, a gente já pode concluir que nossa resposta aqui vai ser uma fração que corresponda à metade. Qual é a que corresponde aqui à metade, pessoal? É 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ou 1/8? Claro que é letra A, 1/2, certo, pessoal? Se vocês fizeram essa questão ou não entenderam esse passo, pode perguntar aí que eu explico melhor. Mas a lógica é essa. 41 por 80, 41 é próximo de 40, que é a metade de 80, certo? Então, metade de 80 é 40, que está próximo de 41, que é esse número. E essa fração aqui corresponde à metade, por isso que é letra A, certo, pessoal? Vamos virar a folha aqui e partir para a questão 18. Questão 18, ela fala o seguinte, pessoal, veja só. O MDC, esse número aqui eu coloquei errado, mas é 20. O MDC de 20, 42 e 50 é igual a x. O valor de x menos 1 é... Bom, pessoal, então, MDC é semelhante a MMC, semelhante a que fizemos agora. Simplesmente a gente vai fazer o seguinte, repetir os números, 20, 42 e 50. E fatorar, dividir pelo menor número possível que não seja o 1. Então, por 2. 20 por 2 dá 10. 42 por 2 dá 21 e 50 por 2 dá 25. Vamos tentar ainda por 2. 10 por 2 dá 5. 21 por 2 não dá, eu conservo. 25 por 2 não dá, eu conservo. Sempre que a gente não responder, a gente conserva. Por 5 dá? Dá, mas primeiro tem que tentar o 3. Então, 5 por 3 não dá, eu conservo. 21 por 3 dá 7. 25 por 3 não dá, eu conservo. Agora só dá por 5. 5 por 5 vai dar 1. O 7 eu conservo, 25 por 5 dá 5. Continua dando por 5. Repito aqui, 7 eu repito, 5 por 5 dá 1. E por último vai dar por 7. O 1 eu conservo, 7 por 7 dá 1 e 1 também. Pronto. E quem vai ser o MDC? Observe que se fosse o MMC, a gente ia multiplicar tudo. O MDC, pessoal, é o número aqui, ou os números, que eu dividi toda essa linha aqui, que eu dividi os três ao mesmo tempo. Observe que o primeiro a gente dividiu, só que no segundo a gente não dividiu, tá vendo? Que aqui eu conservei, aqui eu conservei. O terceiro também não dividiu, olha só, conservei. E o quarto também não dividiu. Então, o único que dividiu tudo ao mesmo tempo foi o 2. A resposta é 2. Muita gente aqui já colocaria a letra
B, erraria. Só que ele fala o seguinte, o valor de x menos 1. Então, o valor de 2 menos 1 é igual a 1. Letra A, pessoal, certo? Porque ele falou o MDC é igual a x e ele quer o valor de x menos 1. Então, se o MDC é de 2, ele quer o valor de 2 menos 1, que é 1. Certo, pessoal? Vamos agora para a questão 19. Questão 19, pessoal, ela fala o seguinte. O trinômio que representa a expressão k mais y quadrado é... Observe que trinômio a gente estranha até a palavra. Então, ele quer... O trinômio que representa a expressão k mais y quadrado é... Então, observe que aqui, k mais y ao quadrado. Simplesmente ele quer que a gente abra essa conta aqui e veja qual é o valor que deu aqui, certo? Então, o trinômio quer dizer que tem 3 termos. Tri 3. Então, quer dizer que tem 3 termos. Então, k mais y ao quadrado, lembrando de potência, é k mais y vezes k mais y. Então, aqui, produtos notáveis, eu multiplico todos os termos em comum. Então, todos por eles mesmos. Então, k vezes k dá k ao quadrado. K vezes y dá ky. Agora esse de baixo, esse por esse. Y vezes k dá yk, que é o mesmo que ky. E y vezes y dá y ao quadrado, certo? Observe que aqui esses dois termos são iguais, então eu conservo o primeiro, k ao quadrado, mais ky dá 2ky mais y ao quadrado. Vamos agora olhar as opções. Qual é que tem k ao quadrado, que começa com k ao quadrado? Todas, menos a letra E. Então, a letra E não é, pode ser qualquer uma das outras. Depois, mais 2ky, só pode ser essas duas, ó, mais 2ky. E depois, mais y ao quadrado. Então, pessoal, olha só, letra D, certo? E por fim, vamos para a última questão. Vamos fazer aqui no corpo da prova mesmo. Ele fala o seguinte, o resultado da expressão 2 sobre x igual a 3 sobre 12 vale. Bom, então, primeiramente eu vou repetir aqui, 2 sobre x é uma questão basicamente simples também, 3 sobre 12. Bom, como eu quero encontrar o valor do x, eu tenho que passar ele para a parte de cima. Vou multiplicar logo aqui de forma cruzada, então, x vezes 3 e 2 vezes 12. Então, x vezes 3 dá 3x, igual a 12 vezes 2. Então, 3x eu conservo, igual a 12 vezes 2, 24. Então, x é igual a 24 dividido por 3. Por quê? Porque eu quero encontrar o valor do x, o número que está com ele passa para o outro lado dividindo, porque está multiplicando. Então, 24 por 3, pessoal, igual a 8. E 8 está aqui, ó, letra D. E é isso aí, pessoal. Terminamos mais uma prova aqui, que foi para assistente administrativo da Banca Instituto Bahia. Se vocês quiserem ter acesso a essa prova ou outras da Banca Instituto Bahia, pode mandar mensagem. Se vocês tiverem alguma também e puder enviar para mim, eu agradeceria. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.